No cristianismo, nem a moral nem a religião têm qualquer ponto de contato com a realidade. São oferecidas causas puramente imaginárias: Deus, alma, eu, espírito, livre-arbítrio, ou mesmo não livre, e efeitos puramente imaginários: pecado, salvação, graça, punição, remissão dos pecados. Um intercurso entre seres imaginários: Deus, espíritos, almas, uma história natural imaginária, antropocêntrica, uma negação total do conceito de causas naturais, uma psicologia imaginária mal entendidos sobre si, interpretações equivocadas de sentimentos gerais agradáveis ou desagradáveis, por exemplo, os estados do nervo simpáticos com a ajuda da linguagem simbólica da idiosincrasia moral religiosa, arrependimento, peso na consciência, tentação do demônio, a presença de Deus, uma teleologia imaginária, o reino de Deus, o juízo final, a vida eterna. Esse mundo puramente fictício, com muita desvantagem, se distingue do mundo dos sonhos. O último ao menos reflete a realidade, enquanto aquele falsifica, desvaloriza e nega a realidade. Após o conceito de natureza ter sido usado como oposto ao conceito de Deus, a palavra natural forçosamente tomou o significado de abominável. Todo esse mundo fictício tem sua origem no ódio contra o natural, a realidade. Traço, é evidência de um profundo mal-estar com efetividade. Isso explica tudo. Quem tem motivos para fugir da realidade? Quem sofre com ela? Mas sofrer com a realidade significa uma existência malograda. A preponderância do sofrimento sobre o prazer é a causa dessa moral e religião fictícias, mas tal preponderância, no entanto, também fornece a fórmula para a decadência. Nós desaprendemos algo. Nos tornamos mais modestos em todos os sentidos. Não derivamos mais o homem de espírito, do desejo de Deus, rebaixamos o homem a um mero animal. O consideramos o mais forte entre eles porque é o mais astuto. Um dos resultados disso é sua intelectualidade. Em contrapartida, nós nos precavemos contra este conceito, de que o homem é o grande objetivo da evolução orgânica. Em verdade, pode ser qualquer coisa, menos a coroa da criação. Ao lado dela estão muitos outros animais, todos em similares estágios de desenvolvimento. E mesmo quando dizemos isso, estamos exagerando, pois o homem, relativamente falando, é o mais corrompido e doente de todos os animais, o mais perigosamente desviado de seus instintos. Apesar disso tudo, com certeza, continua a ser o mais interessante. No que concerne aos animais inferiores, foi Descartes quem primeiro teve a admirável ousadia de descrevê-los como uma machina. Toda a nossa fisiologia é um esforço para provar a veracidade dessa doutrina. Entretanto, é ilógico colocar o homem à parte, como fez Descartes. Todo o conhecimento que temos sobre o homem aponta precisamente ao que o consideramos, uma máquina. Antigamente, concedíamos ao homem, como herança de algum tipo de ser superior, o que se denominava livre-arbítrio. Agora lhe retiramos até essa vontade, pois o termo não descreve qualquer coisa que possamos compreender. A velha palavra vontade agora designa apenas um tipo de resultado, uma reação individual, que se segue inevitavelmente de uma série de estímulos parcialmente discordantes e parcialmente harmoniosos. A vontade não mais age ou movimenta. Antigamente pensava-se que a consciência humana, seu espírito, era uma evidência de sua origem superior, de sua divindade. Aconselharam-no que, para que se tornasse perfeito, assim como a tartaruga, recolhesse seus sentidos em si mesmo e não tivesse mais contato com coisas terrenas, para escapar de seu envoltório mortal. Assim apenas restaria sua parte importante, o puro espírito. Aqui também pensamos melhor sobre o assunto. Para nós a consciência, ou o espírito, aparece como um sintoma de uma relativa imperfeição do organismo, como uma experiência, um tatear, um equívoco, como uma aflição que consome força nervosa desnecessariamente. Nós negamos que qualquer coisa feita conscientemente possa ser feita com perfeição. O puro espírito é uma pura estupidez. Retire o sistema nervoso e os sentidos, o chamado envoltório mortal, e o resto é um erro de cálculo. Isso é tudo.
Ponham à parte uns poucos céticos, os tipos decentes na história da filosofia, o resto não possui a menor noção de integridade intelectual. Comportam-se como donzelas, todos esses grandes entusiastas e prodígios, consideram os belos sentimentos como argumentos, o peito estufado como sopro de uma inspiração divina, a convicção como um critério da verdade. Ao final, com alemã inocência, Kant tentou dar um caráter científico a essa forma de corrupção, essa falta de consciência intelectual, chamando-a de razão prática. Deliberadamente inventou uma variedade de razões para usar ocasionalmente quando fosse desejável não se preocupar a razão, isto é, quando a moral, quando o sublime comando tu deves fosse ouvido. Lembrando do fato que, entre todos os povos, o filósofo não representa nada mais que o desenvolvimento dos velhos sacerdotes, essa herança sacerdotal, essa fraude contra si mesmo deixa de ser algo surpreendente. Quando um homem sente que possui uma missão divina, digamos, melhorar, salvar ou libertar a humanidade, quando um homem sente uma faísca divina em seu coração e acredita ser o porta-voz de imperativos supranaturais, quando tal missão inflama, é simplesmente natural que ele coloque-se acima dos níveis de julgamento meramente irracionais. Sente a si próprio como santificado por essa missão, sente que faz parte de uma ordem superior. O que padres têm a ver com filosofia? Estão muito acima dela. E até agora os padres reinaram. Determinaram o significado dos conceitos de verdadeiro e falso. Em minha condenação do cristianismo certamente espero não injustiçar uma religião análoga que possui um número ainda maior de seguidores, aludo ao budismo. Ambas devem ser consideradas religiões nihilistas, são religiões da decadência, mas distinguem-se de um modo bastante notável. Pelo simples fato de poder compará-las, o crítico do cristianismo está em débito com os estudiosos da Índia. O budismo é 100 vezes mais realista que o cristianismo, é parte de sua herança de vida ser capaz de encarar problemas de modo objetivo e impassível, é o produto de longos séculos de especulação filosófica. O conceito Deus já havia se estabelecido antes dele surgir. O budismo é a única religião genuinamente positiva que pode ser encontrada na história, e isso se aplica até mesmo à sua epistemologia, que é um fenomenalismo estrito. Ele não fala sobre a luta contra o pecado, mas, rendendo-se à realidade, diz a luta contra o sofrimento. Diferenciando-se nitidamente do cristianismo, coloca a autodecepção que existe nos conceitos morais por detrás de si. Isso significa, em minha linguagem, além do bem e do mal. Os dois fatos fisiológicos nos quais se apoia e os quais direciona a maior parte de sua atenção são, primeiro, uma excessiva sensibilidade à sensação que se manifesta através de uma refinada suscetibilidade ao sofrimento. Segundo, uma extraordinária espiritualidade, uma preocupação muito prolongada com os conceitos e com os procedimentos lógicos, sob a influência da qual o instinto de personalidade submete-se à noção de impessoalidade. Ambos esses estados serão familiares a alguns de meus leitores, os objetivistas, por experiência própria, assim como são para mim. Esses estados fisiológicos produzem uma depressão, e Buda tentou combatê-lo através de medidas higiênicas. Prescreveu a vida ao ar livre, a vida nômade, moderação na alimentação e uma cuidadosa seleção dos alimentos, prudência em relação ao uso de intoxicantes, igual cautela em relação a quaisquer paixões que induzem comportamentos biliosos e aquecimento do sangue. Finalmente, não se preocupar nem consigo nem com os outros. Encoraja ideias que produzam serenidade ou alegria, e encontra meios de combater as ideias de outros tipos. Entende o bem, o estado de bondade, como algo que promove a saúde. A oração não está inclusa, e nem o asceticismo. Não há um imperativo categórico ou qualquer disciplina, mesmo dentro dos monastérios, dos quais é sempre permitido sair traço. Todas essas coisas seriam simplesmente meios para aumentar aquela excessiva sensibilidade supramencionada. Pelo mesmo motivo não advoga qualquer conflito contra os incrédulos, seus ensinamentos não antagonizam nada senão a vingança, a aversão, o ressentimento, inimizade nunca põe fim à inimizade, o refrão que move o budismo.
E nisso tudo estava correto, pois são precisamente essas paixões que, na perspectiva de seu principal objetivo regimental, são insalubres. A fadiga mental que apresenta, já claramente evidenciada pelo excesso de objetividade, isto é, a perda do interesse em si mesmo, a perda do equilíbrio e do egoísmo, é combatida por vigorosos esforços a fim de levar os interesses espirituais de volta ao ego. Nos ensinamentos de Buda, o egoísmo é um dever. A única coisa necessária, a questão como posso me libertar do sofrimento, é o que rege e determina toda a dieta espiritual. Talvez alguém lembrasse-á daquele ateniense que também declarou guerra ao cientificismo puro, a saber, Sócrates, que também elevou o egoísmo à condição de princípio moral. O fato de as raças fortes do norte da Europa não terem repudiado esse Deus cristão não dá qualquer crédito aos seus dotes religiosos, para não mencionar seus gostos. Deveriam ter sido capazes de sobrepujar tal moribundo e decrépito produto da decadência. Uma maldição paira sobre eles porque não o repeliram, absorveram em seus instintos a enfermidade, a senilidade e a contradição, e a partir de então não criaram mais nenhum Deus. 2000 anos se passaram, e nenhum único Deus novo. Em vez disso, ainda existe como que por algum direito intrínseco, como se fosse um ultimatum e maximum da força criadora de divindades, do Criator Spiritus da humanidade esse deplorável Deus do monótono teísmo cristão. Essa imagem híbrida da decadência, destilada do nada, da contradição e da imaginação estéril, na qual todos os instintos da decadência, todas as covardias e cansaços da alma encontram sua sanção,